Glória a Deus, graça e a paz mais uma vez, igreja. Amém, irmãos? Quem está com calor aí, diga amém. Irmãos, ó, no inferno vai ser bem mais quente, tá? Então, não vamos para lá não, né? Vamos ficar daqui para o refrigério da glória de Deus, amém? Eu quero agradecer aos irmãos da Videira que mandou o convite, tá? Já estamos rodando na TV, pastor Arilson vai estar comigo amanhã na TV, né? Eles vão fazer a Igreja Batista Adora Videira, né? Que estão trabalhando uma bênção. E também a Sociedade Feminina da Igreja Brasil Presbiteriana Renovada, aqui do pastor Rosenildo aqui, está convidando as irmãs para a festa. Eu queria desafiar, como os homens vão estar comigo lá em Montenegro, queria desafiar a liderança das mulheres e o coral. Esse coral de vocês, gente, é fantástico, é maravilhoso. Motivem a estarem, né? Eu não falei com ninguém ainda, mas eu queria que a liderança das mulheres, junto com o coral, estivessem lá na Igreja Renovada, na Presbiteriana Renovada, pertinho aqui, ó, no sábado, para louvar o Senhor Jesus. As irmãs, eu tenho certeza que as irmãs da igreja lá vão ficar muito felizes mesmo com vocês e vão representar muito bem a Igreja de Cristo, amém, irmã? Negócio de placa de igreja aí, para com esse negócio de placa. E aqui na IMUB, graças a Deus não tem isso, né? Nós temos assim uma comunhão com todos os irmãos, todos os pastores, né? Quando vai lá na TV, eu falo, pastor, mas pode de outra igreja pregar? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, pode sim. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37, amém? Gênesis 37 fala uma coisa muito interessante. Fala sobre um homem, na verdade um jovem que passou por um sofrimento, mas eu vou trazer uma reflexão hoje para você que vai realmente falar conosco. Gênesis capítulo 37, verso 1, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, amém. Versículo 1 diz o seguinte: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José já de 17 anos, tem 2 pontos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros irmãos, o aborreceram-no, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você crê nisso, amém? Você crê nisso, glória a Deus? Então dê um forte aplauso a Ele, a Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, amém? Amados, essa ilustração de José, ela traz o tema da minha reflexão hoje, junto contigo. E o tema diz o seguinte: 3 coisas que atraem para você a ira das pessoas. Poderia ser assim, olha, 3 formas das pessoas te odiarem. Você sabia disso, meu irmão? Existem 3 maneiras de você ser odiado pelas pessoas. José era o 11º filho de Jacó, e a Bíblia está falando aqui que Jacó amava mais a ele, porque ele era o filho da velhice. Mas não era filho da velhice, porque ele era o número 11, tinha o número 12, que era Benjamim, e sempre os caçulas, na nossa cultura, é mais mimado, é mais querido, mas na cultura, na época desse povo, o mais querido era o primogênito.
Então tinha que ser Rúben o primogênito. E por quê? Porque Jacó gostava mais de José, amava mais José. Então, vamos dizer aqui, gente, por mais que a gente tenha vários filhos, eu sou de uma família de 15 filhos, né? Sou de uma família de 15, né? E sempre o pai, vamos pensar aqui, o pai vai ter o preferido. Eu pelo menos não me lembro qual eram os preferidos do meu pai. Mas o mais interessante é que José era o filho preferido do seu pai. Outra coisa que José fez, ele recebeu um presente, porque está falando aqui, ó, no versículo 4, né? No versículo 3, Israel amava José e fez-lhe uma túnica de várias cores, deu um presente para ele, e isso atraiu o quê? O ódio dos irmãos. Sabe por que era ódio? Porque a palavra de Deus está falando aqui, que os irmãos dele não conseguiam nem falar com ele pacificamente, não tinha nem conversa entre eles, a situação era muito difícil. 3 formas de você ser odiado pelas pessoas. 3 formas das pessoas te odiarem. A primeira forma, eu vou falar para você aqui agora, você vai memorizar isso. A primeira forma que vai trazer o ódio das pessoas sobre você, a raiva, a ira das pessoas sobre você, sabe o que é? Fala comigo assim: ser amado demais. Amém? Ser amado demais. Você sabia disso? Quando a gente é amado demais, a gente também atrai ódio de outras pessoas. Quando você é muito querido, você é muito amado, você tem que também saber administrar, saber que vai aparecer pessoas que te odeiam, que te perseguem. Se você é muito querido na empresa, você é sempre chamado de puxa-saco, porque você faz a coisa certa, você chega na hora certa, você cumpre o que precisa, o patrão não precisa mandar você fazer, você já fez. Você é querido pelo patrão, mas você muitas vezes é odiado pelos seus companheiros de trabalho. Assim também José era odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele fazia o que era certo, ele era íntegro, era reto, verdadeiro, e tinha que falar: pai, estão aprontando, a situação está assim, assim, assim. Quando a gente é amado demais, a gente atrai o ódio das pessoas, e você tem que administrar isso. Não tem, irmãos, não tem jeito. Quando você é amado demais, vamos pensar aqui no próprio Cristo, que foi amado, né? Amado por Deus. Lembra que Deus falou: olha, esse é o meu filho amado, de quem eu comprar. Ele foi odiado. Por quem? Por que Jesus foi odiado? Pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio povo. Quem é que matou Cristo, irmãos? Foi os romanos? Foi os egípcios? Não, foi o seu próprio povo, seu próprio sangue, sua própria nação, sua própria raça, sua própria língua. Quem traiu Jesus? Foi um romano? Foi um egípcio? Não, foi alguém que por 3 anos comeu e bebeu junto com ele e se beneficiava de todos eles. Quem pode trair você é quem come no seu prato, na sua mesa, na sua casa todo dia, e que partilha muitas vezes do pão aqui contigo na igreja, mas ele te odeia. Ele precisa ser amado. José, pastor, como é que a gente vai fazer para isso ser evitado? José fez uma coisa interessante. Ele foi, por causa disso, perseguido pelos seus irmãos, preso, mandado como escravo. Só que depois a coisa muda. A coisa muda totalmente, que ele acaba se tornando o governador do Egito. E ele encontra os irmãos cara a cara. Mas ele fez o que, gente? O que ele fez? Ele calou os irmãos dele. Como é que ele calou os irmãos dele? Quando ele falou assim: olha, eu sou o José, o irmão que vocês venderam, que vocês pensaram que está morto, sou eu aqui. E se eu não estivesse aqui, vocês não estavam vivos aqui agora. A Bíblia fala que eles ficaram assim, ó. Eles calaram, enquanto eles estavam com remorso, porque eles falavam na língua deles. Falaram: olha, isso está acontecendo com a gente porque a gente matou nosso irmão lá no passado. Enquanto o remorso estava remoendo aqueles homens, que quando também o próprio Jacó morreu, depois de mais de 25 anos, que ainda Jacó, mais de 20 anos Jacó ficou no Egito, Jacó morreu, os irmãos correram lá e falou: agora você vai nos matar. Por quê? Porque o nosso irmão, porque o nosso pai morreu, você vai nos matar. E José falou: eu já perdoei vocês, eu amo vocês.
A única maneira da gente calar alguém que nos odeia é amando e perdoando. Foi isso que José fez. Primeira coisa que vai atrair o ódio das pessoas de nós é quando a gente é amado demais, querido demais, seja pelas pessoas, seja pela igreja, seja pela família, seja pelo patrão, seja pelo pai, pela mãe, ou até quando Deus traz alguma coisa especial para nós. Temos que aprender que nós não vivemos só de flores, também temos espinhos, gente. Essa é a primeira coisa. Outra coisa importante, outra situação que tira e que atrai pessoas que nos odeiam. Coloca assim, fala comigo assim: ter algo que ninguém tem. Você sabia disso? O que José tinha que os outros irmãos não tinham? A túnica. José foi o único que ganhou a túnica. Ele teve, os outros irmãos tinham cuidado, os outros irmãos tinham o respeito do pai, os outros irmãos tinham os mesmos direitos de cuidar de tudo, inclusive o primogênito tinha mais direito que tudo, mas eles tinham ódio de José, porque José tinha algo que eles não tinham. José tinha a túnica. Toda vez que a gente passa de um período de igualdade, a gente sobe, gente, você vai arrumar inimigos, você vai arrumar pessoas que te odeiam. Eu gosto dessa frase do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que ele falou o seguinte: o cara é bilionário, muitos amigos. Quando você é rico, você tem muitos amigos, pessoas que têm interesse ou curiosidade. E ele falou uma frase interessante. Qual é a frase do Donald Trump? Ele falou o seguinte: quando eu me candidatei, os meus amigos sumiram. Quando eu ganhei, os meus inimigos se levantaram. Irmãos, é a mesma coisa. Vamos pensar aqui o louvor está sem ninguém, e não tem ninguém para o louvor. Aí, pessoal, o louvor, eu não posso atender, o outro eu não posso. Irmão, ninguém pode assumir o louvor. Aí quando eu falo assim, não, ninguém pode assumir, eu assumo o louvor. Eu vou assumir. Irmão, a partir do momento que eu assumir a liderança, eu já ganhei inimigos. Eu assumo a liderança, eu ganho inimigos. Não tem como você querer ser líder, você querer ser responsável, você querer ter algo que os outros não têm, e você não tem inimigos. Nós vamos ter inimigos todas as vezes que nós temos algo que os outros não têm. Nós temos que acostumar com isso, irmãos, não no propósito. Se o próprio Cristo teve. Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem bom ano que eu venci o mundo. Jesus fala também o quê? O mundo vai odiar vocês por minha causa. Jesus falou isso para os discípulos: vocês serão odiados por minha causa, pelo meu nome. Quando a minha glória se manifestar em vocês, o mundo vai odiar vocês. Por isso que toda vez quando eu vejo alguém se exaltando, querendo abraçar o mundo vem e arrebenta com ele. Lembra daquele cantor? Lembra? Nós temos presente, irmão. Você tem dom que o outro não tem, ponto final. Você sabe fazer coisa que o outro não sabe, ponto final. Gente, nós temos que entender que competência é competência. José não foi vencedor, não foi, galgou tudo aquilo que Deus tinha um plano para ele, porque ele era um simples qualquer. Não, José primeiramente, ele era filho de quem? Ele era neto de quem? Ele era bisneto de quem? Olha a linhagem de José. Abraão, o homem que era o pai da fé. Isaac. Depois veio, olha quem é o pai de José. Gente, é o pai de José quem é? Um homem que lutou com Deus. A Bíblia fala que Deus falou para ele: porque lutaste com Deus, não serás mais chamado Jacó, serás chamado Israel, porque como um príncipe lutaste. Ele não era qualquer um, mas ele era competente naquilo que ele fez, naquilo que Deus deu para ele. Ele assumiu com competência e ele fez com responsabilidade. E aonde ele ia, ele era competente, ele era fiel, ele era leal, mesmo como escravo, mesmo na prisão, mesmo diante das acusações falsas, ele não se lamentou. Toda vez que nós tivermos aquilo que as pessoas não têm, vai atrair. Irmão comprou um carro novo, está comprando, mas está devendo todo. Irmão comprou a casa, rapaz, sei não, hein? Esse irmão está fazendo alguma coisa errada, prosperou demais, né?
família está bonita, e é tudo falsidade. Irmãos, não se preocupa, para de ficar se preocupando que alguém está falando mal da sua vida. Sempre alguém vai estar falando mal de mim, de você. O grande problema não é esse, irmão. Eu quero fazer o seguinte: estão pensando que não falam mal de mim, do pastor Josias? Com certeza falam, aqui na igreja, no bairro, na casa, na vizinha, na televisão, onde eu passo. Ó o pastor, ó lá o pastor, ó a casa do pastor, ó o carro do pastor. Irmão, toda vez que alguém falar mal de você e levantar algo contra você, quem tem que provar é quem te acusa. O problema é que eu fico tentando provar, você fica tentando provar para as pessoas que o que as pessoas falam de você não é verdade. Para com isso. Quem tem que provar algo quando falar mal de você é quem te acusa. Quando nós fazemos isso e trazemos essa palavra para o nosso coração, nós vamos entender que todas as vezes que nós temos algo que as pessoas não têm, nós vamos atrair o ódio, o rancor, a mentira, a inveja e tudo que não presta também para nós. Por último, ponto 3. Lembra, a primeira coisa que atrai ódio das pessoas por nós é o que? Fala comigo, ser amado demais. Amém? A segunda coisa, fala comigo, ter o que os outros não têm. Amém? Ter o que os outros não têm. Quantas pessoas falam, pastor, parece que piorou depois que eu ganhei, depois que eu conquistei, irmão. Piorou mesmo, porque antes... Gente, ó, você só descobre quem são seus verdadeiros amigos quando você é vitorioso. Quando você está na pindaíba, quando você está quebrado, quando você está na pior, até o seu inimigo tem dó de você, meu irmão. Até o seu inimigo vai lá te ajudar. Você descobre quem são seus verdadeiros amigos quando você está no momento da vitória e os seus amigos vão lá abraçar você, comemorar junto com você, celebrar, ser feliz junto com você. Aí você fala assim, poxa, está numa situação tão difícil, fulano me ajudou, fulano me ajudou. Amém. Mas até os inimigos ajudam quando está quebrado. Eu quero ver a hora que você estiver lá no topo. Aí você vai descobrir muitas vezes quem são realmente seus amigos. Por último, ponto 3, fala comigo assim. Quando é que você atrai alguém para as pessoas? Fala assim, olha, quando você visualiza, fala comigo, quando eu visualizo, quando eu tenho um sonho. Amém? Você tem um sonho, amém? Ó, José, o pico geral, quando os irmãos dele odiaram ele, foi quando ele falou o quê? Gente, eu tenho um sonho. Falei, gente, eu sonhei isso. Aí você, olha lá, tá vindo sonhador. O que você pode pensar sobre isso, sobre sonhos? Eu tenho 2 questões sobre sonhos. Eu já vi pregador pregando o seguinte: pastor, não pode falar para ninguém seu sonho, irmão. Não conte os seus sonhos. Não conte seu sonho, que se você contar o seu sonho, alguém vai lá e vai roubar a sua ideia. Alguém vai lá e vai roubar. Irmão, aí tudo bem. Eu respeito. E eu vou respeitar também quem acredita dessa forma. Eu já não creio dessa forma. Eu não creio dessa forma. Sabe por quê? Igual que eu falo, fulano roubou a minha ideia. Irmão, não tem como fulano roubar a sua ideia. Se alguém roubou a sua ideia ou um sonho que você tinha, primeiro que o sonho poderia ser seu, mas você não teve a competência de chegar lá. Você está pensando que foi o Steve Jobs que criou o celular? Ele não inventou o celular. Ele não inventou essa tecnologia que nós temos hoje. Ele pegou, ele teve competência para melhorar. Tem muita gente que ele só sonha, mas o outro tem competência para priorizar e enfrentar o sonho. Agora, quando a gente pega nos sonhos de Deus, aquilo que Deus quer, e do que José falou, eu trabalho o seguinte, essa é a minha forma de pensar. Quando eu tenho um sonho, eu falo. E eu falo uma coisa para vocês importante. Desde que eu me entendo por gente, eu sou chamado de louco. Você sabia disso? Desde que eu me entendo por gente, as pessoas falavam que eu era louco. Eu sempre fui sonhador. Eu sou chamado de louco, e muitas vezes até pastores, quando eu falo o que eu quero, quando eu falo o que eu projeto, quando eu falo, irmãos, nós vamos ser 3.000 membros, nós vamos ganhar de Paraná para Jesus, nós vamos romper, nós vamos ter uma rádio, nós vamos ter uma televisão própria, nós vamos ganhar. As pessoas olham, esse é louco, ó, coitado, isso é um metido, um orgulhoso, é um soberbo. Eu gosto muito do pastor Dilon Vergara, quando ele fala o seguinte, irmãos, a minha igreja não é uma igreja pequenininha, 30 pessoas, hoje são mais de 200 igrejas, só onde eu fui lá com ele, são 10.000 membros, 1.000 células. E ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Tem 2 tipos de sonho. Quando você conta um sonho para a sua própria glória, é pecado, porque é orgulho.
Agora, quando você conta um sonho que é para a glória de Deus, irmãos, aí é fé. Quando você determina algo com fé, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Quando José estava falando o sonho, ele estava expressando a simplicidade do coração dele. Então isso que eu estou falando, eu conto os meus sonhos, eu falo os meus sonhos, eu grito os meus sonhos, porque a hora que acontecer, aí eu vou falar, ó, Deus fez. Se José não tivesse falado para os irmãos dele, da visão que ele teve, dos feixes se dobrando sobre ele, se ele não tivesse falado assim, olha, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas dobrando sobre mim, se ele não tivesse falado isso para os irmãos, não tinha como isso estar registrado na história, e não tinha como isso realmente ser confirmado do plano que Deus tinha na vida de José. Então fica na sua escolha, ou você fala os seus sonhos, ou você guarda para você. Eu gosto de falar meus sonhos, e quando eles se cumprem, meu Deus, aí eu falo também, mais uma vez, os sonhos de Deus se cumprem na minha vida. Por quê, gente? Porque se não se cumpria, porque não está na nossa vida. Amém? Eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. José foi odiado porque ele era amado demais, porque ele tinha algo que os outros não tinham, mas também porque ele tinha sonhos. E os sonhos vão atrair sempre pessoas que te odeiam, que têm inveja de você. E porque muitas vezes você fica preocupado com o que as pessoas falam de você, você não tem coragem de contar seus sonhos para ninguém. Eu quero desafiar você nessa noite a voltar a sonhar, mas é sonhar os sonhos de Deus. Tem gente que tem sonho, mas o sonho dele é o seguinte, ó, eu vou prosperar para me mostrar para minha família que eles fizeram. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, tira a vingança do seu coração. O que José fez, o que calou o ódio das pessoas sobre José, sabe o que foi? Foi o amor e o perdão. Se está no seu coração você querer ser alguém na vida para provar para os outros, Deus vai te pôr na miséria cada dia mais, ou então o diabo vai fazer você prosperar para você ir para o inferno, caindo na sua própria armadilha, na isca de Satanás a sua vida. José amou seus irmãos, José perdoou seus irmãos, José sonhou os sonhos de Deus. Se os seus sonhos for o sonho de Deus, irmão, aí você fala assim, não pastor, não conta seu sonho para ninguém não, porque se você contar, alguém vai atrapalhar seu sonho. Irmãos, quando eu tenho um sonho, e se o sonho é de Deus, não tem homem, não tem mulher, não tem diabo, não tem parentes, não tem igreja, não tem ninguém, porque Deus vai cumprir na minha vida o sonho dele, e vai cumprir na sua vida também. Para com esse negócio, não vai contar seu sonho. Se Deus está no seu sonho, Ele vai cumprir a vontade dele na sua vida. José calou aqueles que o odiavam com amor e perdão. Vingança não é de Deus. Eu vi uma frase do Tiago Brunet, que ele falou o seguinte, gente, a vingança, quem se vinga é feliz somente por um dia. Quem perdoa é feliz o resto da vida. O que você quer? Você quer se vingar ou você quer perdoar? Feche seus olhos neste momento.